As pessoas adoram odiar alguns carros. Cara, eu também faço isso. Mas eles são realmente tão ruins assim? Ou toda essa hostilidade é simplesmente injustificada? E aí, pessoal, Stipe aqui com a minha lista dos 7 carros que não merecem o ódio que recebem. Vamos começar. Vamos começar com o favorito dos haters, o Volkswagen T-Roc conversível, que é um exemplo perfeito de uma antipatia irracional que um carro pode receber. Dá uma olhada nisso. Um Golf conversível é aceitável, e esse aqui também. Mas uma mistura das melhores características dos dois de alguma forma, não é? O quê? Só porque é um crossover, a gente tem que automaticamente desprezar como se fosse um falso off-road, um carro de mentira, um imposto para otário? Bom, esse aqui não é. O T-Roc conversível é um carrinho bem equipado e divertido que, se o Top Gear estiver certo, é surpreendentemente bom fora de estrada. E a gente nem estava testando a versão com tração nas 4 rodas. O reforço extra na carroceria conversível deixou a aceleração lenta, mesmo com o motor mais potente. Mas ninguém vai confundir o T-Roc com um esportivo, então, quem liga? E também não vai ser confundido com um rival imbatível do G-Wagon. Não que os Gs enfrentem muitos terrenos extremos também. Mesmo assim, a principal queixa da maioria dos caras sobre esse carro é apenas ser visto nele. Por quê? Não é masculino o suficiente? Bem, isso diz mais sobre você do que sobre o carro. Este é um veículo descontraído, daqueles de andar com o cotovelo na janela. Ideal para explorar praias, campos, curtir o sol e a natureza, além de ser ótimo na selva urbana. Então veja por esse lado, é um Wrangler de 2 portas menos capaz, mas mais fácil de conviver. Alguns podem preferir isso, assim como eu prefiro o MX-5 Miata de 3ª geração aos mais antigos, e isso, de acordo com a internet, faz de mim meio idiota. Você é burro ou algo assim? Como pode gostar do NC? É o mais pesado de todos. Seus pais eram primos? Todo mundo age como se 5% a mais de peso de repente tivesse transformado ele num Bentley GTC. Ainda está longe de ser um carro pesado. E os 45 quilos a mais que ele traz fazem dele um carro muito melhor do que as 2 gerações anteriores jamais foram. Eram latas de sardinha, com pouca segurança, quase sem recursos, espaço limitado para quem tem mais de 1,80 metros e menos conforto que uma cama de cela em Uganda. O NC resolveu tudo isso. Ele era maior e, portanto, mais espaçoso. Era melhor equipado, mais refinado, com motores maiores e mais potentes. Pela primeira vez, ele contava com teto rígido retrátil. Isso faz toda a diferença. Diferente dos Miatas antigos, que eram só brinquedos, este podia ser usado diariamente e em qualquer época do ano, como um carro de verdade. E pra quê? Pelo peso de uma garota de 14 anos. Com certeza, eu aceito esse acordo. O NC, na minha opinião pessoal, também é o mais bonito de todos. As caixas de rodas salientes deram ao Miata de 3ª geração uma postura agressiva, e o novo sorrisão do facelift reflete bem seu comportamento. É divertido. O que não dá pra dizer sobre a maioria dos elétricos, mas sabe de uma coisa? Tudo bem, nem todo carro foi feito pra te fazer sorrir. Esse aqui, por exemplo, é pra dar conta do dia a dia. Esse aqui está esperando pelo Putin, e esse aqui é só pra ir do ponto A ao ponto B. Esse é o tipo de carro mais comum do mundo. E toda essa revolução elétrica está acontecendo por causa deles. Sim, o torque instantâneo torna os elétricos muito rápidos, por vezes até mais que supercarros, mas a aceleração sem o barulho está perdendo o charme. Como mais explicar manchetes como essas? E essas também. Veículos elétricos também vão preservar os carros de motor grande que adoramos. Olha só, em média, um Corolla 2021 emite 120 gramas de CO2 por quilômetro, o que é muito menos do que um Ferrari V12 solta. Mas existem mais de 1 milhão de Corollas 2021 pelo mundo, enquanto a Ferrari vendeu menos de 1.000 dos seus modelos V12. E aí eu te pergunto, qual desses dois precisa ficar mais ecológico? Exato, são 500 libras. Quando a maioria dos carros do dia a dia virar elétrica, alguns dinossauros barulhentos nas ruas não vão prejudicar ninguém. Talvez os governos flexibilizem as leis de emissões para carros de produção tão limitada. O fato é simples. Se você quer evitar que isso aconteça, adotar os carros elétricos pode ser a única maneira de conseguir. Em quarto lugar, temos o Chevy Corvair, um carro que supostamente vai te matar.
Os veículos dos anos 60 não eram tão seguros quanto são hoje. Surpreendente, eu sei. Eles amassam, capotam ou até explodem. Isso inspirou Ralph Nader a escrever um livro criticando os carros da época e culpando as 3 grandes montadoras por muitas mortes, o que tinha certa verdade. Nader exagerou um pouco quando chamou o Corvair de um carro propenso a se acidentar sozinho por causa do seu comportamento específico na direção. Veja, o Vario era um carro com motor traseiro e também barato. A GM queria criar um rival barato e simples para o Fusca, porém com mais potência e opções de carroceria. Foi um grande sucesso, apesar de falhar no teste do alce. Ter o peso do motor traseiro balançando de um lado para o outro, junto com aquele eixo oscilante, fazia com que o Corvair capotasse facilmente e usasse seu pescoço como zona de deformação. Ai! Uma barra estabilizadora foi adicionada 2 anos depois, e as vendas continuaram a crescer. Mas aí, em 1965, o livro foi lançado, difamou o carro, que nem sofria mais com esse problema, e bem, foi o fim da história. As cartas de ódio começaram a chegar. As vendas caíram e o nome Corvair ficou tão manchado que nunca mais voltou. Falando em retornos, é o número 3 da lista. Ei, eu entendo. Existem muitos motivos para não gostar do novo Supra, começando pelo fato de que ele não é nem de longe tão imponente quanto o carro conceito e chegando ao fato de que ele não consegue mais acompanhar seus antigos rivais. Mas mais importante ainda, o fato de que ele é mais BMW do que Toyota. E não venha com essa. Sem essa colaboração, o novo Supra nunca teria existido porque não teria sido lucrativo. Conversa fiada. Quer dizer que a Toyota, montadora mais rica do mundo, não pode investir um pouco para ter um novo carro de imagem incrível e impulsionar a marca? Por favor. Mas nada disso significa que o novo GR Supra seja um carro esportivo ruim. Decepcionante? Sim, mas não ruim. Se estivéssemos falando de um BMW compacto de 2 portas com um 6 em linha na dianteira e uns 350 cavalos queimando pneu na traseira, todo mundo ia pirar. Mas dê a ele um nome diferente, uma carroceria diferente, e de repente isso muda tudo? Não faz muito sentido, faz? Além disso, desde que foi lançado, houve algumas melhorias notáveis também, como aumentar a potência para quase 400 cavalos e a opção de ter um câmbio manual. Além disso, há rumores sobre a versão completa GRMN. Grumina, versão Grumina com o motor M3 vindo também. Isso calaria todos, mas os haters vão odiar de qualquer forma. Em seguida, a Ferrari 400, provavelmente o modelo mais odiado da história deles. Pode parecer elegante hoje, mas quando foi lançada, esse design de 3 volumes marcados foi uma mudança radical em relação às linhas sedutoras dos anos 60. Para muitos, esse estilo caía tão mal quanto um burrito de jalapeño mofado. Também era mais calma, mais alta e completamente diferente de qualquer outra Ferrari já feita. Ser diferente trouxe benefícios. Pela primeira vez dava para curtir o rádio na Ferrari e havia espaço de verdade para a cabeça no banco de trás. E outra novidade, havia a opção de câmbio automático. Isso também incomodou muita gente. Ter um câmbio automático de 3 marchas bem lerdo em um Ferrari, e pior ainda, ele vinha da GM. Mas o que todo mundo parece esquecer é que esse era um carro para um cavalheiro, um Gran Turismo V12. Era feito para rodar com suavidade, não para correr. Então, é claro que você iria querer um automático. Aliás, o mesmo câmbio automático da GM era usado nos Rolls-Royce da época, então não pense que isso era ruim. Todo esse ódio, as pessoas simplesmente não entendiam. E aqueles que entenderam continuaram comprando por longos 17 anos é a produção mais longa de qualquer modelo da Ferrari. Se fosse realmente tão ruim assim, o 400 teria saído de linha num piscar de olhos. E em primeiro lugar está o Chevy SSR. Eu nunca entendi por que esse carro recebeu tantas críticas. Quando ele foi apresentado pela primeira vez como um carro conceito, as pessoas ficaram malucas por ele. É uma picape hot rod retrô tipo a El Camino, mas com elementos de design dos anos 50 e o teto ainda baixa. A galera estava pirando. Aí quando a Chevy lançou um modelo de produção quase idêntico, todo mundo ficou tipo, o que eles estavam pensando? Como assim? É literalmente a mesma coisa. Entendo que alguns podem não gostar do design. Eu acho interessante, mas reconheço que não agrada a todos. Não entendo todas as reclamações sobre o desempenho. O SSR não é um muscle car para você alinhar na pista de arrancada. Também não é um carro de track day. É um brinquedo, tipo uma Harley de 4 rodas, por assim dizer.
Você espera um dia ensolarado e sai dirigindo sem rumo. O teto abaixa, o V8 canta a música do seu povo, e você simplesmente aproveita o momento. Para que você precisaria de um cronômetro? Se ainda assim não conseguir superar isso, os modelos mais novos trazem Corvette LS2 de 400 CV câmbio manual e melhorias na dirigibilidade. O potencial de preparo desses é quase ilimitado. Quanto a mim, a única modificação que eu faria seria deixá-lo com a aparência da versão Diamondback, e então esperar um selvagem Stallone aparecer. Nem lembro o que disse quando você foi. Agora, aqui estão 3 carros que não merecem o ódio que recebem. Tente adivinhar quais são. Curta, inscreva-se, apoie no Patreon, aquelas coisas de sempre, e eu te vejo no próximo vídeo.